das turmas de aceleração. Tudo bem? Estamos aqui para iniciar mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Mauricéia Joana. Então, vamos lá. Olha, a gente pode falar que hoje é uma aula de despedidas. Por quê? Porque estamos nos despedindo do mês de agosto. Hoje é o último dia de agosto e agosto foi um mês bem longo. Não teve feriado, não teve parada, então só aulas durante o mês todo. E aí a gente fez algumas sequências. E a última sequência de aula que a gente estava tendo era sobre o texto para divulgação científica. E hoje a gente está encerrando essa sequência. Olha outra despedida. Então estamos nos despedindo dessa sequência de aula que fala sobre esse gênero textual, texto para divulgação científica. E aí, se estamos encerrando, a gente vai fazer o quê? Vamos revisar, né, como um texto sairia para ficar legal para alguém ler, que é o que a gente tem falado, né? Nós falamos quais são as características, os elementos que compõem esse tipo de esse gênero textual. E aí, a gente também falou sobre como é importante a ortografia, não é? A gente saber não repetir as palavras. E hoje a gente vai relembrar tudo isso, lembrando que para produzir um texto legal para o leitor, a gente precisa fazer uma revisão. Então, é mais ou menos isso que a gente vai relembrar. Quais são os pontos que a gente tem que revisar em um texto para que ele fique prontinho para que alguém leia e entenda o que está lendo. Combinado? Então é isso aí, gente. O tema da nossa aula de hoje é revisando o texto produzido, tá? Então, depois que você produz o seu texto, você precisa revisar. Mas não posso deixar de lembrar vocês que nós estamos agora começando a nossa aula às 7h30 da manhã, aqui na TV Nova, canal 22.3. Então, ó, chama aí toda a família, porque a aula de língua portuguesa já começou. Você já está aí prontinho com seu material, aguardando? Muito bem. Então, você também sabe que pode assistir pela TV, mas pode assistir a aula pelo aplicativo que está no seu smartphone ou no seu tablet. E se você ainda não tem, olha quem está aparecendo aí na tela, o QR Code para baixar. Baixa o aplicativo do Educa Recife para assistir às aulas e também para ir conversar no chat conosco, tirar dúvida, bater um papo e responder aquelas perguntinhas que a gente sempre faz durante a aula e que vocês já estão craques. Além de tudo isso, nós também podemos assistir a aula pelo YouTube, né? Lá no canal do Educa Recife. Então, perdi a aula, professora Mauricéia, ou não entendi muito bem aí o que você falou, revê a aula no YouTube, revê a aula, faz um comentário, responda as questões e dá o like, porque a gente gosta bastante, tá certo? E por falar em like e gostar bastante, eu devo agora chamar aqui a nossa colega, que está justamente no chat do aplicativo, aí conversando com vocês. Então, ó, vamos chamar agora a professora Márcia. Tudo bem, professora? Olá, professora Mauricéia, tudo maravilhoso, né? Como sempre, aqui juntinho com vocês, não existe coisa melhor, minha gente. E olha só, por aqui já chegou chegando, viu? A Ana Mauricéia, o Fábio, certo? Então, o pessoal tá chegando. Gente, vamos embora, né? Acordar o Luiz. Olha o pessoal, Caio. Então, por favor, se não chegou ainda, gente, por favor, estão com preguicinha, é? Ó, bate palma, chama essa coragem, porque eu quero vocês corajosos. Porque junto com vocês, com toda a coragem do mundo, vai chegar ele. Aquele que vocês já colocaram aqui, o emoji dele. Quem é? Olha ele aí, a nossa estrela, minha gente. Chega, Carijó, fecha esse mês de agosto aí. Isso mesmo, Carijó chegou fechando o mês de agosto com toda a força. Isto, Carijó. E olha, a gente também saúda todos que já estão aí no chat. Saúda, Carijó. E lembrando que nós também estamos com o Clisman, que é o nosso intérprete da língua brasileira de sinais. Então,
Muito prazer, Clisma, seja bem-vindo. E a gente vai lembrando que essa aula é traduzida para a língua brasileira de sinais e que vocês podem compreendê-la da melhor forma possível com muito mais gente. Não é isso? Então, gente, vamos lá. O tema da aula, revisando o texto. Que texto? O texto de divulgação científica, que foi o que a gente trabalhou hoje, né? A gente trabalhou durante toda essa sequência de aula. E o que é que a gente vai trabalhar com isso? Trabalhar neste ponto, professora Mauricéia, todos os elementos e todas as características que a gente já trabalhou durante esse período, tá certo? Então vamos lá, vamos ver aqui o nosso conteúdo. A gente vai fazer o reconhecimento do gênero textual de divulgação científica. Nós vamos fazer isso, tá bom? E vamos também pensar em quais estratégias de revisão utilizamos para a finalização da produção escrita. Existem algumas estratégias. Que estratégias são essas? É isso que a gente vai pensar durante essa aula, combinado? E aí, para iniciarmos no nosso momento de leitura, a gente vai prestar atenção agora a esta imagem que eu vou colocar para vocês. Ela é quem vai dar a dica do nosso texto, de que tema eu vou falar com vocês. Preste atenção aí agora, hein? Olha só. E aí, vocês estão vendo o tema? O que é que vocês estão vendo aí? O mar, né? Ondas, areia. Ai, deu aquela vontade de ir para a praia, de curtir esse marzão, professora Márcia. Observe essa tela, professora Márcia. Não dá vontade agora de ir lá observar o mar? Com certeza, viu? A Ana já falou aqui que era o mar, então, minha gente, dá vontade, né? Olha, que eu adoro a natureza, amo o mar. E que maravilha, né? Logo cedinho, Mauricé, você trazer essa imagem aí pra gente. Pois é, Márcia. Mas sabe do que é que eu vou falar sobre o mar? Será que vocês têm alguma ideia? Eu vou fazer uma pergunta, porque aquele nosso texto de divulgação científica, geralmente, ele vem com uma pergunta de curiosidade. Você sabia? E aí a pergunta que eu faço para vocês é, por que a água do mar é salgada? Será que vocês sabem por que a água do mar é salgada? Esse aí é um bom tema para um texto de divulgação científica, não é? Traz curiosidade. Por que que aquela água lá todinha, tanto sal é aquele, né? Que deixa aquela água tão salgada? Porque a água do mar é salgada. Então, esse é o nosso tema do texto que a gente vai trabalhar hoje. E ele é lá da Árvore do Livro, da revista Qual é, edição número 4. Então, já é a minha dica aí para a leitura da Árvore do Livro, tá? Aquela revistinha Qual é, eu nem trouxe a capa porque eu fiz de propósito para que vocês entrem na árvore e vai procurar. A dica é essa, Qual é, número 4. E o texto não está na capa da revista, mas a capa da revista fala sobre água. Então, acessem e busquem essa reportagem que a gente vai ler agora, para que vocês possam rever também lá na Árvore de Livro. E aí, professora Márcia, por que que a água do mar é salgada? Olha só, Maurício, eu tô rindo aqui, viu? Porque a Ana disse que não sabia, mas o Caio chegou e disse assim, porque ela tem sal, né? Porque tem sal nela, Maurício. A resposta do Caio aqui, né? Tem sal nela, por isso que... E é, Caio. Agora a pergunta que eu vou dizer a você novamente é, por que tem sal? Olha Ai, só. Esses meninos são muita onda, Maurício. Eu me divido aqui com eles. Esses estudantes do 4º ano são muito engraçadinhos. Mas eu vou ler para você, viu, Caio? Eu vou ler agora nesse texto que eu trouxe da revista Qual é, para que a gente possa saber
Por que, que a água do mar é salgada? Vamos descobrir juntos? Pois é. Então, acompanha aí comigo a leitura deste texto. Olha aí, é uma pergunta. E na revista Qual é, geralmente, ela coloca perguntas dos leitores. Então, isso foi uma pergunta de uma criança, de um leitor, que ele perguntou assim, ó, por que a água do mar é salgada? E aí a reportagem fala, você já deve ter ouvido o ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Pois ele ajuda a entender por que o oceano é salgado. Afinal, grande parte do sal dos mares vem das rochas. Isso mesmo, de tanto a água bater nas rochas, elas vão se fragmentando e se dividindo em pequenas partículas. E uma dessas partículas é exatamente o sal que usamos na cozinha, chamado de cloreto de sódio, deixando assim a água salgada. Um fato curioso nesse processo é que os rios de água doce que desaguam no mar também são responsáveis pelo mar salgado. Isso porque, durante o percurso das águas nos rios, o mesmo desgaste nas rochas acontece. Então, quando os rios desaguam nos mares, as partículas de sal ficam concentradas nos oceanos. Ou seja, as águas dos mares coletam todos os minerais e sais transportados pelos rios. Uma curiosidade é que o desgaste das rochas pelos rios é relativamente menor do que o provocado pelos oceanos. Além disso, com o calor e consequente evaporação das águas, não dá tempo de os rios também ficarem salgados. E aí, neste mesmo texto, ele fez um destaque perguntando o seguinte, você sabia que a água mais salgada da natureza é a do Mar Morto, que fica no Oriente Médio? Nenhum animal consegue viver em suas águas e, por isso, esse mar tem este nome, Mar Morto. Não tem nenhuma vida lá, por conta da concentração de sal nas águas. Mas, olha, nesse texto nós vimos, viu, Caio? A gente viu porque a água do mar é salgada. Então, não é porque alguém jogou água ou só porque ela tem sal, mas existe o desgaste das rochas, não é a água, mas o que é colocado nela através do desgaste, do movimento, dos rios que desaguam lá também, que faz com que esse sal se depreenda aí da rocha e torne essa água bem salgadinha, como a gente conhece toda vez que a gente dá um mergulho nas águas do mar. Não é isso, professora Márcia? Pois é, né? Agora, a Ana não sabia, com certeza agora ela já sabe. Inclusive, ela disse que viu a revista Qual é, a 51, e que está show. Aí o Luiz disse que era, antes, né, na resposta, o Luiz disse que era porque o caminhão, acho que estava com o caminhão de sal, o caminhão com sal, botou lá no mar inteiro, viu? O Salomão tinha colocado aqui, ele botou, porque água minerais, eu acho que seriam os sais minerais, né, Maurício? O pessoal pesquisando, viu? Perceba aí, eu gosto disso. Então estão aqui participando. Mas eu imagino o tamanho do caminhão que precisa para poder botar água naquele marzão que a gente conhece, né? Quem ali vai para aquela praia maravilhosa de Boa Viagem, que olha lá para o horizonte, vê o tamanho do oceano, que é só um pedacinho do que a gente vê, do Oceano Atlântico. Imagina um caminhão para salgar aquela água toda. Ainda bem que agora vocês já sabem como é que é feito, que deixa essa água salgada. E agora que vocês já sabem, que vocês viram aí no nosso texto da revista Qual é, a gente vai ver como revisar o texto de uma produção para divulgação científica. Então, na hora que vocês estiverem produzindo, vocês precisam pensar nesses pontos. E então, eu fico também lembrando aqui, professora Márcia, que a Ana, ela sempre vai na árvore, acessa as dicas que eu dou aqui, porque ela já leu o livro Flix de Ziraldo. Ela me falou aí no chat. Ela foi em busca da revista Qual é 51 e disse que está show, porque realmente está bem atual, com as reportagens assim, atualíssimos, conteúdos
e fala sobre a independência do Brasil, que está completando 200 anos, fala sobre os caramujos gigantes, que desde ontem que tem passado reportagens falando sobre eles na praia de Boa Viagem. Então, olha, realmente. E aí, a importância, gente, de vocês irem buscar, de vocês acessarem lá a árvore, porque lá tem bastante livros variados que vocês podem conhecer vários assuntos, inclusive assuntos que são de divulgação científica, como a gente sempre encontra nesta revista. E isso é bem interessante. Ana está de parabéns. E se existem outros aí que sempre acessam e olham as dicas, avisem aí a professora Márcia. Fala para ela. Não é isso, professora Márcia? É sim, né? Então, acho que tem gente que está ali, ó, lá em cima no pódio, com tanta leitura, né, na árvore de livros. Parabéns, viu, minha gente? Parabéns. Isto mesmo, o pódio. Vocês sabem que existe um pódio, que existe lá a floresta, lá na árvore tem tudo isso. Quem acessa, conhece lá e sabe disso. Mas olha, gente, então vamos ver. Eu falei para vocês que esse texto que a gente acabou de ler está na revista Qualé, a revista Qualé está na árvore de livro, então vai lá, acessa e pesquisa. Porque o que a gente precisa saber mesmo é o revisando. Quais são os pontos que a gente precisa revisar na nossa produção textual, tá? Então, a gente vai pensar o quê? Primeira coisa, os textos de divulgação científica, eles são aqueles que têm o objetivo de tornar público o conhecimento produzido por diferentes segmentos da sociedade e que, por meio de pesquisa, produzem ciência. Então, a gente pode dizer que os textos de divulgação científica têm o objetivo de levar para a sociedade em geral as pesquisas desenvolvidas pelos cientistas, mas com uma linguagem mais informal, mais clara, mais fácil de compreensão. Então, o texto de divulgação científica, ele tem esse sentido, tem essa finalidade. E a gente geralmente vai encontrar esses textos em revistas, em sites especializados e em jornais, não é? Seja online ou seja físico. Quando a gente pega um jornalzinho lá que folheia, a gente encontra esse tipo de texto também. E, geralmente, ele tem, assim, essas características. Alguns iniciam com esse tipo de pergunta, você sabia? Ou então tem lá uma curiosidade. Mas, na hora que a gente vai produzir esse texto, a gente precisa pensar em que aspectos a gente vai olhar, observar e revisar. Então, a primeira coisa que a gente sempre olha, não é, algumas estratégias que a gente utiliza para que esse texto fique bom, é o título. Por quê? Porque o título tem que chamar a atenção. Lembra que eu falei sobre isso numa das aulas? O título chama a atenção para que o leitor sinta vontade de ler aquele texto. Então, o título, ele tem que chamar a atenção. E uma boa opção, estratégia de chamar a atenção de alguém é questionando, fazendo perguntas. Vocês viram aí agora quando eu perguntei, por que a água do mar é salgada? Aí já vieram várias coisas, assim, vários pensamentos, né, a respeito. Já começaram a questionar. E aí agora vocês já sabem qual é o motivo, porque o sal, ele é solto das rochas, o mar fica aí batendo nesse processo e vai soltando esse sal, tá? Então, foi uma curiosidade que agora está satisfeita. Vocês podem já perguntar para alguém da família para ver se eles sabem. Vocês podem falar sobre isso, ampliou o vocabulário e o conhecimento de vocês. Então, esse título, se ele estiver em forma de pergunta, é para suscitar uma curiosidade. E aí, se é uma pergunta, ele precisa ter o quê? No final da frase, um ponto de interrogação. Por quê? Porque esse ponto, ele mostra que você está perguntando. Então, o seu título é uma pergunta, você botou um ponto de interrogação, isso aí é uma estratégia para revisão, hein? Preste atenção na hora que for escrever. A gente também tem que pensar na pontuação. Você, quando produzir o texto, tem que organizar a escrita direitinho, em frases, parágrafos. Então, escreveu o seu texto, observe se ele está lá, com as frases tudo certinho, pontuada, com os parágrafos, todos eles organizadinhos, para que o leitor possa compreender, tá? Então, além de tudo, volto a dizer, a pontuação é muito importante. Precisa usar a pontuação adequada. E as repetições
falamos também sobre elas durante essa sequência de aula. É importante que a gente coloque substituições para evitar repetições, né? Não ficar repetindo a palavra o tempo todo, o tempo todo. Por quê? Porque isso torna o texto cansativo. Então, você pode substituir algumas palavras por pronomes ou por sinônimos. E até suprimir essa palavra se ela não fizer com que o texto perca o sentido. Suprimir, tirar, tá? E aí, então, olha, a pergunta é, qual a estratégia? Você substituiu palavras por sinônimos ou por pronomes? Quando você estiver produzindo o texto, faça sempre essa pergunta. Observe. E isso tudo é para quê? Para evitar aquela repetição. Fica repetindo o tempo todo, não é? Outra estratégia interessante que você precisa observar na hora de revisar é se você utilizou adequadamente a letra maiúscula. Ela precisa estar escrita nos nomes próprios e no início das frases. Então, letra maiúscula é para nomes próprios, nomes de lugares, nomes de pessoas, não é? Aquele nome que está dando um nome a algum animal. Por exemplo, ontem a gente falou Simba. Simba é o nome de um personagem. Então, esse Simba, ele é com letra maiúscula, tá? Então, a gente precisa observar o uso adequado dessa letra maiúscula. E na hora que você estiver revisando seu texto, observe isso, se está escrito desta forma. E, por último, a ortografia. A ortografia é muito importante e a gente precisa observar se as palavras estão escritas corretamente, tá? A gente precisa ficar atento, atenta à grafia correta. E se tiver dúvida, o que é que faz, professora Mauricéia? Vai buscar no dicionário, seja ele físico ou virtual, não é? A gente também já falou sobre isso em outras aulas. Então, estou com dúvida, trabalhamos algumas regrinhas, mas mesmo assim, ainda estou com dúvida, dicionário, porque o dicionário te ajuda a tirar a dúvida na grafia das palavras. E é importante que seu texto esteja escrito corretamente. Como estamos falando de um texto de divulgação científica, geralmente, e é importante, que esse texto tenha alguma curiosidade, né? E aí, aquilo que eu falei, você pode iniciar o texto com essa frase. Você sabia? Dá para iniciar seu título assim e dizer o motivo do que você sabia. Então, essa é uma curiosidade. No caso aí, eu resgatei lá do texto da revista Qual é essa curiosidade sobre a água do mar. No caso, ele fala que qual é a água mais salgada da natureza. E a gente já sabe que é a do Mar Morto e também o motivo, né? A concentração de sal nestas águas desse mar é muito grande. E por isso que nenhum tipo de vida fica lá, se cria. E aí, vocês podem aproveitar para pesquisar um pouquinho sobre esse Mar Morto. Você já sabia que existe um mar com esse nome? Onde será que ele fica? No Oriente Médio. Mas em que local? Aproveita para pesquisar sobre ele, tá? E isso aí é uma curiosidade. Então, olha, seu texto, ele precisa trazer todas essas estratégias que eu mostrei, todos esses elementos, para que ele possa ser lido de forma agradável e compreensível. Combinado assim? Professora Márcia, me diga aí, tem alguma dúvida nesse chat? Estão perguntando alguma coisa? Ficaram com dúvida? Não, acredito que não, viu? É só a Ana aqui fazendo as considerações dela, né? Dizendo que a revista Qual é tá muito legal, tá indicando aqui para os colegas. Então, gente, aproveita porque vocês lendo, vocês adquirem muito conhecimento, viu? Como sempre, a professora Mauricéia trazendo aí para vocês. Então, aproveita, faz aí como a Ana, como ela já está dizendo, eu indico, pois é, nós também. Então, chega junto, vamos ler. Que bom, né, que Ana, além de ler, ainda está mostrando aí que a árvore é muito legal, tem uma variedade muito boa e também que a revista Qual é uma revista bem interessante para ler. Realmente ela é bem legal, traz reportagens bem interessantes. E o título dela já diz, né, que é para crianças que querem saber de tudo. Então lá realmente fala de muita coisa e fala, você inclusive pode até perguntar se você quiser. Tem lá uma seção que você pode enviar perguntas para a revista Qual é. Depois, Ana, você que vai muito na árvore, procura ver. E vocês que também estão aí ouvindo, assistindo essa aula,
acessa a árvore e procura saber também, tá? Olha, a gente está chegando ao final das nossas explicações e aí, como sempre, eu deixo uma atividade, né? Para vocês praticarem o conhecimento. Então, o que foi que a gente trabalhou hoje? Foi a revisão do texto. E esse texto é um texto de divulgação científica que faz parte de uma sequência de aula que a gente trabalhou bastante durante essas últimas semanas do mês de agosto. Então, ó, vocês irão agora, no Praticando, vocês vão justamente produzir aí um texto de divulgação científica. Procura um tema que você gosta, que você acha interessante e você pode fazer nesse formato que está aí na tela, tá certo? Aí, ó, você sabia e aí você pesquisa, lembra que precisa pesquisar, não pode ir escrevendo aquilo que você acha não, tá? Tem que ter pesquisa para poder realmente seu texto ser verdadeiro. Não sai por aí falando o que você pensa para não ir escrevendo fake news, tá certo? Então, precisa pesquisar o que você sente curiosidade e aí produz o seu texto de divulgação científica. Não precisa ser grande também, pode ser um texto pequeno, mas que tenha realmente informações interessantes para que as pessoas pensem em ler, sintam vontade de ler. Então, essa é a nossa aula do Praticando, é a nossa atividade do Praticando de hoje, tá? E aí, eu lembro para vocês que estão assistindo, se tiverem interesse em usar essa apresentação que eu acabei de mostrar para vocês, é no aplicativo do Canva, e você pode apontar aí para a câmera, para o QR Code, e você vai para justamente a aplicação. Se quiser, eu estou compartilhando com vocês, tá certo? Professora Márcia, a nossa aula está chegando ao final, né? Então, hoje nós fechamos essa sequência de texto para divulgação científica. Eu acredito que pelos comentários, pela participação, eu acredito que conseguiram compreender direitinho qual a finalidade desse texto. O que é que você acha? Eu acho que sim, viu, professora Mauricéia? Inclusive, tem uma sugestão, né, gente, para vocês, já que a professora Mauricéia trouxe aí esse praticando, né, você sabia, que sempre é uma curiosidade bem legal. Que tal você convidar os seus colegas da sua sala e fazer um Você Sabia e depois fazer um mural? Porque eu tenho certeza que vai sair, ó, cada coisa maravilhosa, uma curiosidade que você sempre, uma curiosidade a mais que você aprende. Então, ó, convida os teus colegas, vamos aqui, minha gente, vamos se reunir, cada um traz uma curiosidade. Pode até ser a mesma, né? A gente não sabe, cada um fazendo em suas casas, mas quando trouxer para a escola, monta aquele mural com Você Sabia, com todas essas curiosidades e vocês vão apresentar ou vocês vão aprender muita coisa. Então, ó, compartilha aí com os colegas, vamos fazer todo mundo junto, vai ficar maravilhoso. Isso mesmo. Então, olha, gente, para encerrar nossa aula, eu quero deixar aqui um abraço grande para a turma da professora Tânia e especialmente os estudantes que vieram ontem aqui visitar o CETEC, participaram de uma atividade com o CETCine, estão aí fazendo uma atividade muito legal, vocês vão ter a oportunidade de ver depois. Então, a professora Tânia é da Escola da Penha e os estudantes são do 4º ano. Eu quero deixar um abraço grande para a Kathleen, para a Luana, para a Maria Clara, para a Brenda, José Edson, que estava aqui, a Ruth, o Nicolas, que é o Ico, viu? Porque tem 2 Nicolas na sala, mas ele disse que ele é o Ico. Para a Rosemary, que é a professora da biblioteca, e um grande abraço para a professora Tânia. E aí, gente, olha, eu quero encerrar minha aula para vocês hoje falando o seguinte. Eu comecei dizendo que era um mês de despedidas. Estamos nos despedindo do mês de agosto, estamos nos despedindo do mês dessa sequência. E eu também queria dizer a vocês que, a partir de amanhã, vocês terão uma outra professora de língua portuguesa. Então, eu também estou hoje aqui me despedindo do 4º ano. E eu quero deixar um abraço grande para vocês e dizer, não vou dizer até a próxima aula, mas vou dizer até breve, a gente se encontra.